Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje vamos falar sobre o tema da família. E para nos ajudar a tratar deste tema e deste assunto, convidamos a colega Rosa Festugato, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Rosa. É um privilégio estar aqui na sua companhia. Boa noite. É um prazer também estar juntos. É uma alegria muito grande poder conversar um pouquinho sobre a família na visão espírita. Obrigada pelo carinho do convite. Nós que agradecemos. Queremos lembrar aos internautas que a bibliografia do tema estará na descrição deste vídeo. E vamos então começar. E Emmanuel nos diz que o estabelecimento de ensino propriamente no mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que as universidades formará o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Isso está lá na obra O Consolador. E Emmanuel também nos diz lá na obra Pensamento e Vida, no capítulo 12, intitulado Família. A família constituindo os homens pode ser apreciada como um centro essencial de nossos reflexos. Rosa, é lícito dizer que nós viemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade? Sim. Então, mas para a gente dar início a essa conversa, vamos explicar, entender primeiro o que é esse regime de comunhão. Regime de comunhão é a realização de algo em comum, em sintonia, em conjunto. É uma harmonia no modo de pensar, de agir, de sentir. Isso quer dizer, pensamos do mesmo modo. Então, tudo se agrupa por afinidade, tudo. Demócrito, um sábio grego que viveu antes de Cristo, ele já dizia naquela época, os átomos, que são invisíveis ao olhar humano, se agrupam com um objetivo comum, formando os corpos que conhecemos. Então, dizia ele, tudo se agrupa por sintonia, por afinidade e por necessidade. Assim, também as famílias se reúnem por afinidade. Os espíritos que reencarnam numa mesma família são geralmente espíritos afins, que se ligam entre si por relações anteriores já. Já havia uma afinidade anterior. Na maioria das vezes, nós podemos dizer que esses espíritos já viveram juntos em outras existências. Reencarnam juntos com seus grandes afetos para fortalecer este amor, ou com seus desafetos para aprenderem a se amar. Isso é muito importante. Kardec nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo que há dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços espirituais são feitas por espíritos que se identificam nos mesmos ideais, pelos mesmos desejos de realizações, com grandes simpatias e grandes afetividades. Essas ligações prolongam-se no mundo espiritual. As famílias, pelos laços corporais, rompem-se com a morte. São as famílias que, embora vivam sobre o mesmo teto,
são separadas, vivendo cada uma a sua vida, e podemos dizer que muitos estão em estágios evolutivos diferentes. Muitas vezes são pessoas que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram em outras existências. E nós reencarnamos juntos com o objetivo de aprendermos a nos amar. Então, existe sempre comunhão segundo os princípios de afinidade. E também é importante nós sabermos que nós reencarnamos sempre na família certa, naquela que precisamos para evoluir. Que benção, né, Rosa, nós termos a oportunidade desse encontro para reparar e para fortalecer nossos laços. Que benção! E nesse pensamento de Emmanuel, podemos dizer que a reencarnação fortalece, então, esses laços de família? Isso, certamente que a reencarnação fortalece os laços de família. Porque, como falamos, frequentemente os espíritos afins se reúnem, né, numa mesma família, no mesmo grupo, no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu adiantamento moral. Se uns estão encarnados e outros não, os que estão desencarnados auxiliam aqueles que estão encarnados. E então, cada vez mais os laços vão se estreitando. Tem o livro Vida e Sexo, do Emmanuel, psicografia de Emmanuel, né, pelo Chico Xavier, no capítulo 2, cujo tema é família, que ele diz assim, que nós temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Então, tudo gravita para um mundo melhor. E a doutrina espírita nos traz em seus pilares a lógica da reencarnação, e aí nós entendemos que o conceito de família se expande, vai muito além dos laços consanguíneos. O entendimento das dificuldades que acontecem dentro dos lares ganha uma explicação muito claras com a reencarnação. Passamos, então, a compreender, a entender por que nos afinizamos mais com uns dos nossos familiares do que com outros. Passamos a compreender, através da reencarnação, porque um amigo, muitas vezes, é aquele irmão que nós gostaríamos de ter. E assim, embora o retrato das nossas famílias muitas vezes se revele de uma forma assustadora, maneira de dizer, né, desanimadora, a doutrina espírita nos leva a entender que cada um está fazendo o melhor que pode. Embora nos desentendamos, embora muitas vezes tenhamos conflitos dentro do lar, é o que cada um pode dar. É isso que nós precisamos entender com a reencarnação. Que todos os erros nossos de hoje são corrigidos. Nós temos oportunidade de corrigir. Errar é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. E se assim nós compreendemos, se assim nós vamos entendendo, fica mais fácil nós perdoarmos os nossos familiares, fica mais fácil a convivência com os membros da nossa família, sabendo que estamos juntos para aprendermos a nos amar, para fortalecer os laços de família. É preciso entender, então, que a reencarnação é uma oportunidade de vitória para o nosso espírito. Assim, a gente vai compreendendo que realmente os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Que maravilha! Só notícia boa hoje, né, Rosa?
para que as nossas famílias e quem tiver a oportunidade de escutar a sua fala, que ela possa se fortalecer. E isso vai fazendo toda a diferença, né, na sociedade como um todo, visto que a família é a sociedade em miniatura. E na união do homem com a mulher, além da lei divina de reprodução, que é comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei, que é divina, de caráter exclusivamente moral. É a lei do amor. Essa lei, como toda lei de Deus, não pode ser alterada. Deus quer que as criaturas se unam, não só pelos laços de carne, mas pelos laços da alma. É isso, Rosa. Isso, Rose. Então, o que podemos dizer? Numa união, num casamento, a união dos sexos, que é lei divina, é fundamental para a perpetuação dos seres humanos. As condições que regulam essas uniões, essas condições são leis humanas. E aí varia de um lugar para o outro. O que é legal num país não é no outro. Mas a outra lei divina nas uniões, que é a lei do amor. A lei do amor, o amor deve unir os casamentos, as pessoas, pelos laços não somente do corpo, mas pelos laços da alma, a fim de que essa afeição, que esse amor entre os casais possam ser transportados também, levados, ensinados para os filhos. A lei do amor, então, deve reger todas as uniões, todos os matrimônios. E é esse amor que auxilia os indivíduos a se procurarem, a se escolherem, mas exige também que se respeitem, que se apoiem ante as dificuldades da vida, pois quem ama, cuida. Então, nós entendemos assim, Rose, que a família é uma instituição divina, com planejamento que acontece antes da vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros através do amor. Então, diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos ainda antes de reencarnarmos no mundo espiritual. Para sustentarmos, Rose, esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor que Jesus nos ensina, em suas infinitas expressões ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada, que é a família, esta instituição divina. Implantemos o culto do Evangelho no lar dentro das nossas famílias, porque cada vez que nós realizamos o Evangelho no lar, em nosso lar, nós estamos abrindo as portas do nosso lar para Jesus entrar. Estaremos nos unindo no mesmo propósito, que é estudar os ensinos de Jesus. Então, nós vamos aprender juntos para praticar depois, individualmente. Então, praticando aquilo que nós aprendemos no Evangelho no Lar, nós vamos ajudar a nossa família a se unir, a fortalecer os seus laços. Então, é isso, amiga querida. Rosa, com toda essa tua fala, nós e quem vai escutar ela posteriori, e compreender, internalizar isso, vai conseguir valorizar muito mais a família que tem. E vai ter uma responsabilidade também muito grande de fazer o seu melhor dentro daquele lar que está.
e se esforçar para que esses laços, então, apertem e os nós se desatem. Rosa, o nosso tempo está se esgotando e eu gostaria que tu deixasse as suas considerações finais para os nossos internautas. Então, nós deixamos um abraço muito carinhoso a todos que estão conosco e que possamos cada vez mais fortalecer os laços da nossa família, sempre nos baseando nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Quero te agradecer, Rosa, mais uma vez pela oportunidade e por trazer esses esclarecimentos tão oportunos para o momento que nós estamos vivendo. E nós encerramos então esse nosso programa dizendo que o homem e a mulher no Instituto Conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.